Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui pastor Malaquias falando. Queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade, essa chance de nós estarmos juntos aqui compartilhando a palavra. Hoje eu queria ter uma conversa entre amigos, entre irmãos, entre pessoas seres humanos como nós, se deparam com situações que muitas das vezes parecem ser o fim. E eu falo, que tipo de situações são essas? E eu me deparo com o rei Davi. Muitas das vezes parece que você está no auge ali de uma situação, de uma circunstância. E o engraçado é que aí vem outras situações, pessoas ou qualquer coisa desse tipo, para tirar um pouco da nossa quietude, da nossa paz nessa questão, nesse contexto. E eu observando o texto, analisando, fazendo uma leitura da Escritura, eu pude perceber que não importa quem seja, não importa quem você seja, não importa a sua idade, seu tamanho, sua altura, o dia mau, o dia ruim chega para todos. Principalmente nos dias que nós literalmente estamos distraídos, que geralmente em dias de festa ou em dias que estamos muito cansados. Mas eu queria fazer um texto aqui, fazer a leitura de um texto, melhor dizendo. Fazer um texto é um pouco complicado, né? Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Diz assim, tá aqui 1 Crônicas, capítulo 14, e versículo 9. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refins. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei eu contra os filisteus? Nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor disse: sobe, porque os entregareis nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: Davi, por minha mão Deus derrotou os inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Versículo 12. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Tornou Davi a consultar o Senhor, e disse: Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte, mas das amoreiras, ou seja, de fronte das amoreiras, das árvores. E há de ser que, ouvindo um barulho de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como lhe ordenara, e ferir os exércitos dos filisteus desde Gibeão até Gezer. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs seu temor sobre todas aquelas gentes. Olha só que coisa interessante nesse texto. Davi tinha acabado de passar por um processo, fazer aliança com o rei, né? O rei de Tiro, pegando madeira, cedro ali, para os carpinteiros edificar a sua casa. E o Senhor tinha confirmado ele como rei de Israel ali em questão. E olha que coisa interessante. Pessoas de reinos vizinhos, filisteus, você já conhece a história de Davi. Quem não conhece a história de Davi, Davi é um rapaz de 15 anos, ele foi ungido a rei. Deus lançou a promessa na vida dele, através do profeta Samuel, que ele seria rei em Israel. Sensacional. Sendo assim, o que nós vamos entender? Ele já tinha com ele uma promessa. E veio o primeiro desafio. O primeiro desafio de Davi foi qual? Lutar contra um gigante. Eu falo um gigante porque do tamanho de Davi, mais ou menos 1,60 m, por aí, com 15 anos, mais ou menos. E um gigante de quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura, vamos dizer assim. Então, eu não vou entrar muito nesse tema, nesse contexto, mas é só para vocês entenderem quem foi Davi. Passado um período, Davi ele começa a fugir. Davi ele tem que fugir porque o sogro dele, no caso o rei Saul, começa a invejá-lo.
e passa por alguns percalços sempre no processo de crescimento, né? O processo de crescimento não atrapalha o propósito de Deus na sua vida. Grave isso. Processo de crescimento não atrapalha o propósito de Deus na sua vida. Então, o que aconteceu? Passado esse período, Davi já tinha sendo ungido rei nas províncias ali da região de Israel. E o que acontece? A gente começa a enxergar o quê? Que quando você começa a alcançar determinadas áreas ou determinadas posições, sempre vai haver algum percalço. Mas você está querendo dizer o quê? Você está querendo trazer uma mensagem efêmera? Não, eu estou querendo dizer para você o seguinte. Olha só que interessante. Você vai fazer uma prova. Tem sempre alguém que vai dizer para você, você não vai conseguir. Tem sempre alguém dizendo para você assim, não vai dar certo. Tem sempre alguém dizendo para você assim, você acha que você vai conseguir? Você vai financiar um bem. 60 meses pagando? Você vai financiar um imóvel. 30 anos pagando, você é doido, cara. Não dá não vira. Eu não vou entrar nos méritos da economia, essas coisas também, porque tem outros entendimentos e tem vários pensamentos. Mas eu queria ter o texto aqui com vocês, aqui, para a gente poder fechar. Davi, ele recebe a notícia, ele vai busca Deus, e no que ele busca Deus, o que ocorre? Ele fala, o Senhor os entregará em minhas mãos? Deus fala, pode ir lá, pode batalhar, que eles vão ser entregues nas suas mãos. No versículo 12, os filisteus, ele mostra que eles fugiram e deixaram lá para trás os ídolos deles, né? As crenças dele, deixou para trás tudo aquilo que para eles eram importantes, de suma importância, para a religião dos filisteus. Só o que acontece? Porém, os filisteus, não se fala o período, mas eles pegam e voltam depois de um período. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale, ou seja, eles fizeram ali uma guarnição pelo vale ali, e Deus fala, agora você vai sair do vale e você vai dar a volta por trás deles. Então, como é um território já conhecido, ele vai dar a volta e depois vai parar por trás de umas árvores e vai ficar olhando. No momento em que Davi escutar o pisar das árvores nas árvores, é o momento que Davi pode avançar, que Deus já haveria entregado os filisteus na mão dele. O que eu quero aprender com esse texto aqui? Nas lutas que você vence, seus inimigos tendem a voltar. Mas na luta que Deus batalha por você, os seus inimigos não voltam. Nossa, mas os meus inimigos não vão voltar mais? Não volta. Mas por que você está falando isso? Eu vou te explicar. Porque o texto aqui vai mostrar, mais à frente, depois você vai ler até ali a morte de Davi. Davi nunca mais pelejou contra os filisteus. Então, quando há a presença de Deus, quando Deus ele se manifesta da maneira que ele quer se manifestar, como ele espera vencer a batalha, você pode ter certeza que todos vão observar, vão dizer assim, não tem como competir com o Deus de Israel. Não tem como competir com os propósitos e projetos que o Senhor tem em nossa vida. E detalhe, tá? Eu não estou falando sobre matéria, eu estou falando espírito, porque não há maior vitória do que você ver um ladrão ressocializado, uma pessoa que vivia no mundo da drogadição, né? E ser um pai de família, uma pessoa honesta. Não há nada mais maravilhoso do que você ver uma ex-mulher que vivia de forma fácil, vamos dizer assim, como minha mãe costumava dizer, as mulheres de vida fácil. Mas não sei se tem vida fácil nessa vida, mas vamos usar essa expressão aqui, tá? Se transformar em uma mãe de família. Então lembre-se, e vamos aprender com esse texto. Debruce no texto, na escritura. Leia a escritura, fuja de alguns comentários, mas tente entender o seguinte. Nas batalhas em que você vai enfrentar, você vai vencer. Porque se você estiver trabalhando conforme a palavra de Deus, agindo conforme o Senhor espera que nós sejamos, você pode ter certeza. E não estou falando por merecimento, eu estou falando por conhecimento e consciência. Agora, quando você também, por conhecimento e consciência, você fala assim, olha, eu já ouvi muito a falar desse Deus. E quando esse Deus vem se aproximar, porque esse Deus é um Deus de relacionamento, ele vem sempre mostrar para mim e para você que há vitória nele e a vitória
dele, os inimigos não voltam mais. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sinal de gostei e também se inscrever e replique o vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz.